Eu sou Harry Sultan. Veja só. 5 mortos, incluindo 2 suspeitos adolescentes após tiroteio em Mesquita de San Diego. As 3 vítimas do sexo masculino incluem um segurança do Centro Islâmico de San Diego, a maior mesquita do país. Você vai descobrir em instantes porque é assim. A polícia informou que os suspeitos de 17 e 19 anos foram achados mortos com ferimentos de bala aparentemente auto-infligidos em um veículo próximo. Deixe-me dizer isso de forma categórica e muito clara. Eu condeno absolutamente e abomino esse ataque terrorista e a violência contra pessoas inocentes. Não estou dizendo isso porque, sabe, é o que se espera que eu diga ou porque as pessoas podem estar me assistindo e eu, sabe, estou apenas fazendo média. Não, eu realmente abomino isso porque isso dá muita vantagem aos islamistas quando apontamos para eles e dizemos: olha quantos ataques terroristas eles cometeram. E não há equivalência nesse aspecto, não há igualdade. Não há semelhança na quantidade de ataques terroristas realizados por islamistas em comparação com ataques terroristas isolados como este. Então, houve um na Nova Zelândia em 2019, acho que foi 2019, 2020, não sei, por volta dessa época, quando dezenas de pessoas foram mortas. Horrendo e terrível. Nunca deveria ter acontecido. E até hoje, toda vez que apontamos o mau comportamento dos islamistas, os muçulmanos respondem dizendo: e quanto à Nova Zelândia? E quanto à mesquita na Nova Zelândia? Agora vão dizer isso. E a mesquita em San Diego? Obviamente, esse é um motivo. Essa é a razão lógica e objetiva pela qual não devemos ir por esse caminho. E eu tenho minha própria moralidade, que é baseada em princípios ocidentais de que, em uma sociedade civilizada, resolvemos nossas diferenças politicamente, através do diálogo, não pela violência. Mas eu também entendo que isso é apenas uma encenação. No fim das contas, quando não conseguimos chegar a uma solução política, as coisas acabam se tornando violentas. Eu não me importo com o quão civilizado você acha que é. Se suas últimas 5 gerações estudaram em Oxford e Harvard, eu não sei. No fim das contas, quando as pessoas ficam irritadas, quando acham que as coisas não estão sendo resolvidas politicamente, então elas vão recorrer à violência. E, novamente, eu não quero isso. E você também não deveria querer isso, porque nós temos essa batalha a ser travada politicamente. Politicamente, precisamos pressionar nosso primeiro-ministro. Desculpe, precisamos pressionar nossos políticos a fazerem a coisa certa. Por que estou dizendo o que estou dizendo? Porque meu coração está com aquelas 3 vítimas que morreram. Um deles era um segurança, só isso. Ele saiu de casa para fazer seu trabalho e não vai voltar para casa. As outras 2 pessoas acho que eram apenas muçulmanos comuns. Eles não vão voltar para casa. Provavelmente eram muçulmanos só de nome, mas não sei quem eram, nem se eram extremistas. Isso não importa, pois não se sai atirando ou matando pessoas aleatoriamente. No entanto, também é uma boa oportunidade para investigar essa mesquita, porque temos visto que mesquitas pelo Ocidente são o terreno perfeito para o surgimento de radicalismo, extremismo, islamismo radical, seja qual for o rótulo que você queira dar. Nada de bom está saindo dali. Ok, talvez saia alguma coisa boa, mas muita coisa ruim também está saindo dali. Então, Amy Mack, que é insuperável quando se trata de pesquisa sobre islamistas radicais ou sobre o Islã, islamistas nos Estados Unidos, escreveu um tweet longo sobre isso há cerca de 5 horas. Então, vou ler isso com você. Vou ler isso para você, ok? Então, por favor, tenha paciência comigo. Vamos analisar juntos. O Centro Islâmico de San Diego, maior mesquita da cidade em Claremont, Califórnia, foi palco de um incidente com atirador ativo hoje. Eu condeno isso veementemente, assim como qualquer pessoa decente faria. Condeno fortemente a violência de hoje e não apoio violência contra americanos inocentes ou qualquer pessoa em qualquer lugar. Essa não é apenas a nossa posição moral, mas também a nossa posição estratégica pelos motivos que mencionei anteriormente. Moralmente temos que condenar isso, mas também estrategicamente é uma má ideia. É realmente uma péssima ideia fazer essas coisas porque podemos vencer isso politicamente. Eu cubro essa mesquita há muito tempo. Amy cobre essa mesquita há muito tempo e está muito familiarizada com o histórico chocante de décadas de terror, que remonta ao terrorismo e ao extremismo do 11 de setembro. Em 2005, há quase 21 anos, uma investigação do Centro para a Liberdade Religiosa identificou o ICSD
como uma das poucas mesquitas nos Estados Unidos encontradas em posse de materiais de ideologia de ódio publicados pelo governo saudita, literatura extremista wahhabita repleta de apelos à intolerância, ódio contra não-muçulmanos. Então, é a própria investigação do governo dos Estados Unidos, certo? Uma investigação do Congresso sobre os ataques de 11 de setembro revelou que o FBI acreditava que a mesquita de San Diego era responsável por lavar milhões de dólares em dinheiro da Arábia Saudita para a Al Barakat Trading Company e outras empresas ligadas diretamente a Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Por que não foi fechada naquela época? Eu te digo por quê. Porque por algum motivo, apesar de terem sofrido o pior ataque terrorista em solo americano, os esquerdistas e os progressistas nos Estados Unidos acharam que talvez precisássemos encontrar um meio termo. Precisávamos agradá-los. Ou temos que mudar, temos que fazer outra coisa em vez de simplesmente usar força bruta. Isso foi erro. Deveríamos ter usado força bruta. Todos deveriam ter sido deportados, inclusive os que não conseguimos considerar culpados de nenhum crime, pois é complicado e eles encobrem bem os rastros. Deveríamos tê-los deportado. O Ocidente não tem nenhuma obrigação de garantir uma boa vida a eles. E eles usam isso. E então usam esses meios para desmantelar o próprio Ocidente. 2 sequestradores do 11 de setembro, Khalid Al-Mihdhar e Nawaf Al-Hazmi, frequentavam a ICSD antes de ajudarem a derrubar o voo 77 da American Airlines no Pentágono. Eu não sabia disso. Outros fiéis os ajudaram a conseguir cartões do Seguro Social, carteiras de motorista, comprar um carro e conseguir moradia local. A dupla até acessou fundos enviados pelo sobrinho do mentor do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed, através de uma conta bancária pessoal pertencente a um administrador da ICSD, ou seja, o administrador desta mesquita recebeu o financiamento diretamente de Khalid Sheikh Mohammed e repassou aos sequestradores. Por que essa mesquita ainda funcionava? Olhe para o nome. Jihad Sarwan Mustafa, um americano nascido em San Diego e agora um dos terroristas mais procurados do mundo, era frequentador regular dessa mesquita. Mais tarde, ele se juntou ao Al-Shabaab, afiliado da Al-Qaeda na Somália, onde chegou à alta liderança. O atual imã principal é Taha Hassan. Cada vez mais coisas aparecem sobre esse cara. Ele é o atual imã, Taha Hassan, que lidera a mesquita desde pouco depois do 11 de setembro, em 2004, e afirmou que ficou chocado ao saber do extremismo de Mustafa. A negação plausível, pessoal. Apenas um dia após o massacre do Hamas, em 7 de outubro de 2023 em Israel, o imã Hassan publicou no Instagram: "A resistência é a única opção para nosso povo sob ocupação." Como eu disse, eu condeno esse comportamento. Eu não apoio esse comportamento não apenas por razões morais, mas também por razões estratégicas. Mas deixe-me perguntar, como eles se sentiriam se eu dissesse: bem, vocês têm feito essas coisas, têm realizado ataques terroristas, têm antagonizado e provocado os moradores locais. Vocês fizeram isso na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha, vocês estão fazendo isso na Austrália, vocês estão fazendo isso nos Estados Unidos. Bem, se vocês fazem esse tipo de coisa, então sabe... Na verdade, minha moral não permite, não consigo dizer essas palavras. Eu só estou fazendo isso. Mas eles dizem abertamente que, bem, globalizar a intifada, isso é resistência. Bem, ok, deixa eu perguntar, isso é resistência? Isso pode facilmente ser chamado de resistência porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão provocando as pessoas e agora as pessoas estão resistindo. Aí está. Em um sermão do dia 20 de outubro, ele reforçou. Ele disse: a resistência é justificada. A resistência, quando um povo está sob ocupação, se torna um direito humano. Então, o que esses 2 adolescentes fizeram foi resistir? Sim. Aqueles 2 adolescentes que se mataram no final resistiram porque achavam que estavam sendo ocupados e dominados. O país deles também estava sendo dominado. Em dezembro de 2023, Taha Harzala, do grupo American Muslims for Palestine, ligado ao Hamas, falou na ISCS e disse à congregação para fazer os sionistas se sentirem muito desconfortáveis no campus. Deixe-me dizer isso agora. Use só a linguagem deles e substitua isso. YouTube, só faço uma comparação paralela, não são minhas opiniões. Estou dizendo que isso se chama declaração invertida, acho. Você apenas inverte. Deixe-me dizer isso. Substitua sionistas por muçulmanos e faça um discurso em qualquer lugar.
Digo novamente, YouTube, essas não são minhas opiniões. Eu só estou citando alguém. Fazer os muçulmanos se sentirem muito desconfortáveis no campus. Uau. E olha, aconteceu. Aconteceu. É por isso que Marco Rubio, e desde que o governo Trump chegou ao poder, eles têm tentado minimizar isso porque judeus têm tido medo de ir ao trabalho. Eles têm medo de ir aos campi universitários. Eles estão sendo atingidos e espancados. Vi dezenas desses vídeos. Ele os incentivou a seguir o exemplo dos habitantes de Gaza em 7 de outubro. Essas pessoas continuam nos dando material. Vou enlouquecer no meu Twitter. Vou continuar citando eles e trocar os habitantes de Gaza por aqueles 2 adolescentes. Vítimas deles por muçulmanos. Sionistas por muçulmanos. Vou fazer isso. Continuarei trazendo mais informações sobre o tiroteio de hoje. Ok, vamos ver esse vídeo. O imã da Mesquita do Terror em San Diego, que ajudou 2 sequestradores do 11 de setembro, como já expliquei, exige fronteiras abertas. Veja, eles defendem fronteiras abertas. Sempre me perguntei por que muçulmanos na Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados Unidos e Austrália não se incomodam com a migração em massa? Porque esses marroquinos ou esses sírios ou líbios, essas pessoas da África que estão chegando, eles também não são leais às garotas paquistanesas. Quero dizer, se eles tiverem uma oportunidade, eles também provavelmente vão cair nessa. Então, por que eles não estão reagindo a isso? Mas é por isso que eles não estão reagindo a isso, porque eles veem que a umá deles está crescendo. Agora, eles odeiam o Ocidente. Qualquer coisa que possa desmantelar o Ocidente, eles vão aceitar. Então, eles veem isso como uma oportunidade de aumentar seus números, mesmo sendo tão estúpidos que não conseguem conviver entre si. Eles não se dão bem. Eles se odeiam. Quando não há infiéis, quando não há não muçulmanos, então os muçulmanos brigam entre si. É um fato da vida. Vou te mostrar este vídeo e depois outro. Isso é bem longo. Taha Hassan, à esquerda, é o imã do Centro Islâmico de San Diego. A equipe desta mesquita ajudou financeiramente 2 sequestradores do 11 de setembro a se esconder e a achar uma escola para treinamento de voo. Al-Hazmi e Al-Midar foram os 2 terroristas que pilotaram o avião que atingiu o Pentágono. Esse apoio aos terroristas por parte desta mesquita está detalhado nas 28 páginas secretas do relatório do Congresso sobre o 11 de setembro, que foram divulgadas recentemente. Nós não vamos desistir, nós não vamos nos curvar, nós não vamos recuar. Nós confiamos no poder do amor e na força da nossa união e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força e coragem para lutar por justiça. E não se enganem, meus amigos. Isso nós vamos fazer. Represento a comunidade muçulmana em San Diego. Cordeiro para o abate. Eu realmente tenho membros da minha comunidade morando nesta área. Na verdade, eu conheço 2 deles. Eles vivem no condomínio de apartamentos em frente a este shopping, por isso fazemos parte da comunidade da fronteira. Eu não consigo assistir. Desculpa, não aguento. Você entende quem são essas pessoas? Certo. Então, esse cara é o imã daquela mesquita, Taha Hassan. Em um sermão de outubro de 2023, poucas semanas após o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro, ele declarou: "Quando um povo está sob ocupação, então a resistência é justificada. Não podemos acusar quem luta por sua vida de terrorista. O terrorista é quem iniciou a ocupação, não quem se defende." Ele classificou os ataques como consequência da ocupação sionista e genocídio, publicando no Instagram. Segundo ele, a resistência é justificável sob ocupação. Então, vou te mostrar o vídeo dele fazendo um sermão. É longo. Vou ver quanto eu consigo aguentar. E isso é a coisa mais importante, a afirmação mais importante. Tenha isso em mente sempre que você conversar com alguém sobre o que está acontecendo agora. O que estamos testemunhando agora não começou na semana passada, nem no dia 7 de outubro. Isso é resultado de mais de 75 anos de brutal ocupação sionista da Palestina. E é resultado de mais de 16 anos do bloqueio brutal e bárbaro de Gaza. É isso, ponto. Veja, eles podem justificar a violência, é resistência. O que esses idiotas não entendem é que os americanos agora o número pode ser muito pequeno. E novamente eu condeno isso. Isso não deveria ser permitido, pois temos tribunais e uma democracia funcionando.
E nossos políticos precisam resolver isso sem violência. É por isso que dizemos que todas essas pessoas que são anti-americanas, anti-ocidentais, simplesmente anti-ocidentais. Todos eles são anti-ocidentais. Eles odeiam o Ocidente. Eles estão trabalhando em direção a um objetivo. Eles querem ver o Islã governar, conquistar o mundo. América, Grã-Bretanha, tudo isso, eles querem o Islã. Eles mesmos dizem isso. Tenho certeza que ele teria dito em algum momento. 100%. Na verdade, ele nem precisaria esconder isso. Se você perguntasse para ele, ele diria porque ele quer inspirar outras pessoas também. É por isso que continuamos vendo esses muçulmanos repetidamente. Eles dizem, eu sou muçulmano antes de tudo. Quando um muçulmano diz, eu sou muçulmano antes de tudo, ele está dizendo que as obrigações dele com o Islã vêm antes das obrigações dele com o seu país como cidadão. Isso é uma afirmação. Alguns dizem, qual o problema em se declarar muçulmano antes de tudo? Esses progressistas não entendem o que isso significa. O que esses idiotas não entendem é que qualquer americano e esse número vai crescer. Isso vai acontecer. Não estou apoiando, mas vai acontecer. O número vai aumentar. Digo isso há muito tempo. Grã-Bretanha, eu dizia que agitação civil ou até uma guerra civil poderia atingir a Grã-Bretanha primeiro, mas os britânicos não têm armas. Os americanos, por outro lado, têm, e eles são muito mais proativos em defender seu modo de vida do que os britânicos. Certo. Os australianos também não têm armas, mas os australianos também são um pouco mais temperamentais. Tenho orgulho disso e quero que os australianos sejam de sangue quente. Então, não que eles façam isso. Obviamente, e eu não acho que a gente consiga fazer isso porque, obviamente, a gente não tem we don't have armas. Mas precisamos nos levantar e dizer, olha, desculpa, acabei de fazer isso. Acabei de fazer um relatório. Existem patrulhas da Sharia, existem gangues do Oriente Médio em Melbourne que estão especificamente mirando boates, bares, casas de striptease e até bordéis. Eles simplesmente estão incendiando esses lugares. Eles não pedem dinheiro de proteção nem oferecem proteção em troca de pagamento. Apenas mandam fechar, chamando isso de decadência ocidental. Acabem com seus modos de vida devassos. Alguns podem perguntar, qual o problema? Não. Aqui é o Ocidente. Esta é a civilização ocidental. Nós definimos nossas próprias regras e decidimos o que é permitido ou não. Então, quando você deixa esse câncer se espalhar, só piora. Então é isso. Ele me deu uma declaração. O que ele não entende é que os americanos podem ficar ainda mais irritados e ver isso como resistência. E que eles poderiam se ver como combatentes da resistência. Porque uma vez que você... É isso que a gente tem tentado dizer para esses idiotas, que uma vez que você justifica a violência, então o seu inimigo pode fazer a mesma coisa. E olha, Israel meio que fez isso. Israel devastou Gaza. É o que Israel afirma. Vocês vêm e matam a gente. Bem, nós temos bombas melhores. Nós temos mais bombas. Nós podemos continuar fazendo isso. E então eles têm gritado e esperneado. Mas por outro lado, ao mesmo tempo, eles continuam defendendo isso. Idiotas. Nada mais a acrescentar, porque eles estão tentando nos dizer que o que está acontecendo agora em Gaza é justificado por causa do ataque. Não. O que está acontecendo agora é o resultado. A ocupação brutal contínua. Você entendeu o ponto. Acho que esse cara justificou o ataque terrorista de 7 de outubro pela lógica dele. Se usarmos a lógica dele de que essas pessoas estão revidando que são combatentes da resistência, bem, alguém poderia dizer que essas pessoas são combatentes da resistência. Então deixa eu ler um pouco mais da Amy, porque eu não quero ouvir as baboseiras dele. Agora vamos ouvir como é a reação do Imam Taha a um ataque islâmico brutal em massa contra não-muçulmanos inocentes. 13 dias após o massacre de 7 de outubro, onde mães, filhas, filhos, bebês e civis inocentes foram torturados, massacrados, mortos, estuprados, devastados e queimados vivos. Imam Taha Hassan, que também está associado ao Qari, que é uma subsidiária da Irmandade Muçulmana. Expulsem ele. Expulsem ele, pessoal. Vocês não têm nenhuma obrigação. O Reino Unido se esforçou muito e agora o país quase explode. Os patriotas, eu estou marchando nas ruas. Vai ser muito mais feio nos Estados Unidos porque, olha, eles têm uma história de 250 anos disso e já fizeram isso uma vez antes. Eles se levantaram.
Se você ultrapassar um ponto de ruptura, se não ouvir eles, e por você eu quero dizer o governo, então as coisas podem desandar muito rápido. Ele chamou os ataques de genocídio financiado com nosso dinheiro dos impostos. Tenho quase certeza de que essas pessoas consomem mais do que pagam em impostos. Retratou o lado terrorista como vítima e usou sua mesquita para a mobilização política, incentivando o fortalecimento político, a participação em protestos e o apoio a grupos ligados à Irmandade Muçulmana, como o Conselho de Liderança Muçulmana, Muçulmanos Americanos pela Palestina, Movimento Juvenil Palestino e Coalizão San Diego pela Palestina. Um dia após o massacre de 7 de outubro, o Imam Hassan publicou no Instagram: "Resistência é a única opção para um povo sob ocupação." Então, de qualquer forma, acho que já discutimos o restante. Vou encerrar este vídeo. Condeno isso. Isso é moralmente errado e injustificável, pois ao justificar a violência, ela retorna para você. É por isso que precisamos de uma solução política para esse problema. Vivemos com pessoas que odeiam a gente e nosso modo de vida. Eles não nos veem como parte deles e não querem integração ou assimilação. Estava pensando nisso ontem à noite. Quando os europeus imigraram para a América, mesmo que eles se odiassem, os alemães odiavam os franceses e os holandeses e os britânicos, e todos eles se odiavam. Ao se mudarem para a América, assumiram a nova identidade americana e, em uma geração, se assimilaram, certo? Os irlandeses ainda odiariam os britânicos. Mas, sabe, isso foi se apagando ao longo das gerações. Eles estavam mais interessados em adotar sua nova identidade americana. O que a América tem a oferecer? Saia, seja capitalista e ganhe dinheiro. O céu é o limite. Mas não os muçulmanos. Muçulmanos não adotam sua nova identidade. Muçulmanos odeiam a América por razões óbvias. Quero dizer, sabe, se você acredita que o Islã é a única religião verdadeira e que o modo de vida islâmico é o melhor modo de vida, então sim, você vai odiar o modo de vida americano ou ocidental. É por isso que isso é muito importante. Eu continuo dizendo isso repetidas vezes. Tenho tentado alertar todo mundo. Tenho tentado dizer aos britânicos, aos australianos, que quando um muçulmano diz que é muçulmano antes de ser americano, britânico ou australiano, isso significa algo. E isso significa que minhas obrigações com o Islã estão acima das minhas com seu país. A lealdade não é a nenhuma nação, é ao Criador das nações, é a Rabbul Alamin. Isso significa alguma coisa, pessoal. Isso significa alguma coisa. E não há nada de errado em exigirmos a lealdade total deles. Os wokes dizem que todos na América são imigrantes, incluindo os primeiros americanos. Bem, sim, todo carro é um carro, mas há uma diferença entre um carro de luxo alemão e um carro chinês barato. Na verdade, os chineses também estão fazendo carros muito bons, mas você entendeu o ponto. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre imigrantes. As culturas importam, pessoal. As culturas de onde eles vêm importam. Isso faz diferença. E não precisa pedir desculpas. Não peça desculpas por defender seu modo de vida, não há nada errado nisso.